Olá, eu sou a Juliane Tunari e junto com a Catrícia Correia, nós vamos apresentar o laudo técnico de inspeção predial denominado Comando Geral da Polícia Militar do Amapá, da concepção estrutural ao estado atual. Apresentado a disciplina de edificações em concreto armado do curso de pós-graduação em processos construtivos residenciais do Instituto Federal do Amapá, o IFAP. O presente laudo técnico está estruturado da seguinte maneira: Seção 1, Introdução. Seção 2, o Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Amapá. Seção 3, Considerações Finais. E Seção 4, Referências e Agradecimentos. O laudo técnico de inspeção predial tem como foco a apresentação do sistema estrutural e o diagnóstico de patologias identificadas nas estruturas do edifício do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Amapá. O edifício do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Amapá está localizado no bairro Beirol, na cidade de Macapá, na rua Jovino de Noá, com a Avenida dos Caramurus. O bairro onde o edifício do Comando Geral está inserido é próximo ao bairro central da cidade. As ocupações dos edifícios do seu entorno variam entre habitacionais, comerciais, de serviço e institucionais, como, por exemplo, o edifício do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão, o Superfácil Beirol, o Núcleo de Medida Socioeducativa de Integração Masculina, o SESEM, a Unidade Básica de Saúde São Pedro e o Conjunto Habitacional Mucajá. A criação do Território Federal do Amapá ocorreu em 1943 pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, que nomeou Janari Gentil Nunes para governar o recém-território criado, e coube a ele a criação da segurança pública do território. Dessa forma, em 1944, criou-se a Guarda Territorial do Amapá, que tinha como sede a Fortaleza de São José de Macapá. A Guarda Territorial do Amapá exercia funções de controle de ordem e segurança pública e também algumas atividades assistencialistas à população da época. Em 1975, houve a extinção da Guarda Territorial do Amapá porque houve a criação da Polícia Militar do Território Federal do Amapá. Dessa forma, a Fortaleza de São José passou a abrigar apenas a banda de música da Polícia Militar. Ainda no período da Guarda Territorial, o presidente da República, Costa e Silva, nomeou o governador Ivânio Gonçalves Martins, que foi o responsável pela contratação de serviços para a elaboração de projetos para diferentes obras. Dentre as contratações realizadas, destaca-se a contratação do arquiteto João Batista Villanova Artigas para a realização de projetos na cidade de Macapá. E quem foi Villanova Artigas? O arquiteto e engenheiro João Batista Villanova Artigas é conhecido nacional e internacionalmente como Villanova Artigas. Ele nasceu em Curitiba em 1915, formou-se e consolidou seu estilo arquitetônico em São Paulo e é um importante nome da arquitetura brutalista brasileira. Em Macapá, ele projetou os edifícios da Escola Tiradentes, o prédio da Secretaria do Estado da Infraestrutura, a CEINF, e o Batalhão da Polícia Militar, o Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Amapá. O projeto do edifício do Comando Geral da PM buscou inspirações no estilo brutalista, que é o estilo característico das idealizações de Villanova Artigas. Mas o que é o estilo brutalista?
O estilo brutalista é considerado um estilo arquitetônico mais bruto, como o próprio nome indica. Possui uma estética mais robusta, a fim de destacar a funcionalidade dos edifícios, deixando de lado a ornamentação, que é uma característica de outros estilos arquitetônicos, e dando ênfase a construções com grandes vãos livres e o emprego do concreto armado nos edifícios. O edifício do Comando Geral da PM foi inaugurado em 1971. Foi predominantemente construído em concreto armado e possui como característica as janelas em fita. A fachada não possui ornamentos estéticos para dar total atenção e destaque para os elementos estruturais de vigas e pilares. E a cobertura da edificação é constituída por laje. Bom, vou dar continuidade à nossa apresentação falando agora sobre o sistema construtivo. Em relação a esse tema sobre o sistema construtivo, nós conseguimos analisar seus elementos a partir da documentação fornecida em cópias digitais pela Divisão de Infraestrutura do Comando Geral da Polícia. Então, nós conseguimos obter plantas, cortes, detalhamentos, fachadas, que são as cópias, né, do projeto arquitetônico original, datado de 1971. Lembrando que o projeto original ele se encontra hoje no acervo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Além disso, nós também obtivemos um projeto arquitetônico em arquivo BIM, onde pôde-se verificar a questão das plantas, cortes e também fachadas. A forma arquitetônica. Em relação à forma arquitetônica, nós podemos observar que o edifício do Comando Geral da Polícia ele é composto de um bloco único, retangular, tem uma área aproximada de 1.363 metros quadrados, divididos aí, edificados em pavimento térreo e superior, como a gente consegue observar. Aqui a primeira imagem é a planta baixa do pavimento térreo, então a gente consegue observar esse bloco único, com uma abertura, um espaço vazio, e aqui também no pavimento superior, bem similar, né? Então, o projeto original foi projetado um total de 52 ambientes, onde 30 ambientes eles estavam distribuídos aqui no pavimento térreo, como a gente consegue observar aqui na planta baixa do térreo, e os outros 22 ambientes distribuídos aqui no pavimento superior. Bom, o que a gente consegue observar além disso? Que a concepção estrutural ela levou em conta a modulação estrutural de vigas e pilares, ou seja, essa modulação estrutural ela possibilitou que as divisões internas elas se tornassem independentes da estrutura da edificação. Então, foi possível também inserir janelas em fita, né, que vão de um pilar a outro, que é um tipo de elemento que na época era muito novo para a nossa região norte. Então, aqui nessa imagem da fachada, a gente consegue observar a distribuição desses pilares, né? E também a gente consegue observar essas janelas em fita aqui de um eixo a outro do pilar, né? Aqui é um recorte que a gente consegue observar com mais detalhamento. Então, o pé direito útil ele é um pouco baixo, né? A gente conseguiu analisar ali 2,35 com mais 1 metro de altura da viga. Além disso, a disposição desses pilares, a gente consegue ver a escada também de 2 lances, que elas estão ali circundando 2 pilares, além também dos beirais, que tem aproximadamente 3,80 de extensão. Então, aqui no corte, né, nós temos duas imagens dos cortes. O corte do projeto original, onde a gente consegue observar os pilares aqui, a escada também perpassando pelo pilar, além das cotas, como foi apresentado, 2,35. E aqui no corte transversal, a partir do desenho em BIM, a gente consegue observar também essa disposição e a questão dos beirais longos.
Fundações. Sobre as fundações, nós não conseguimos obter essas informações, né? Porque o projeto estrutural das fundações, que é da década de 70, ele não foi disponibilizado porque ele se encontra no acervo da biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Então, por esse motivo, a gente não conseguiu fazer análise das fundações pela não disponibilidade desses desenhos, desses projetos. Bom, pilares. A estrutura do prédio é composta por 24 pilares aparentes, né, que eles fazem parte aí das fachadas, a fachada principal e a posterior, como a gente consegue observar aqui, né? Aqui a fachada principal e a fachada posterior. Então, como segue a modulação, eles estão alinhados, e eles têm uma distância de 10 metros de eixo a eixo de cada pilar, como a gente consegue observar nesse recorte. Sobre as vigas. Bom, a edificação ela possui uma estrutura que é composta por vigas também bastante superdimensionadas, né? Nós temos aqui quase 21 metros no sentido transversal, por 30 de espessura da viga, por 1 metro de altura. Então dá para observar que é bastante superdimensionado, né? Então elas estão dispostas aí uma espécie de malha transversal, né? E cada viga é separada uma da outra em cerca de 2 metros de eixo a eixo. A gente consegue ver aqui a cota de 2 metros. E elas estão a 6 metros aqui do nível térreo, né? Do zero aqui a gente consegue ver essa cota mostrando 1 metro aqui da viga. Aqui também é possível observar outro detalhe apresentando essas vigas, né? Além disso, nós temos duas outras vigas principais que perpassam em todo o sentido longitudinal dessa edificação, né? A gente consegue também verificar que elas também são superdimensionadas. Bom, em relação às lajes, né? O prédio ele apresenta duas lajes maciças, ambas são bidirecionais, né? Porque a gente conseguiu observar isso pelas ferragens aparentes. E elas medem 120 por 9,7 cada laje, elas estão alinhadas e totalizam uma área de 1.164 metros quadrados por pavimento, como a gente consegue observar aqui nas imagens, né? As duas lajes, a primeira laje e a laje do pavimento superior também aqui, nesse detalhamento. Bom, em relação à cobertura. A cobertura, no projeto original, ela foi pensada, né, em laje com platibanda de uma altura de 1,15 m ali, com beirais longos de 5,7, né? Só que com o tempo foi observado que essa laje ela começou a sofrer infiltração e também no sentido de preservar a estrutura, foi começado a pensar, né, numa cobertura de fibrocimento. Então essa cobertura ela começou a ser feita para que evitasse, né, essas infiltrações e também preservasse um pouco mais essa estrutura. Bom, aí essa cobertura atualmente ela está disposta em duas águas no sentido longitudinal, como a gente consegue observar aqui na imagem, né, com uma inclinação de aproximadamente 7%. E a estrutura que suporta essa cobertura é toda em madeiramento, como a gente consegue observar nesse corte transversal. Bom, falando agora sobre o estado atual, sobre algumas patologias que foi possível observar, foi possível ser analisado, nós vamos falar alguns pontos importantes, né? Começando pelos pilares, foi possível observar que esses pilares eles estão bastante desgastados, né? Justamente por conta da idade também da edificação, que é mais de 50 anos. Então, tanto os pilares, as vigas, as lajes, a gente conseguiu observar um certo problema, né? No sentido da questão das patologias. E aí a gente considerou também um pouco o lado que diz a NBR 6118, que ela fala um pouco das estruturas em concreto, né? Sobre essa durabilidade, sobre esse tempo constituinte dos 50 anos. Então aqui nas imagens a gente consegue observar que principalmente a base dos pilares
elas estão bastante deterioradas, e a gente consegue observar essa camada, né? Ela, na verdade, ela não está mais presente, essa camada de cobrimento que a gente chama não está mais presente nesses pilares, nessa base, né? Aqui a gente consegue observar um pouco também da exposição dessas armaduras, elas estão bastante deterioradas, a gente consegue observar que algumas já nem existem mais, aqui nessa imagem no meio a gente consegue perceber isso, né? O que acaba prejudicando bastante esse desempenho dessa estrutura. Isso pode ser ocasionado justamente por conta de problemas da umidade, a falta de manutenção adequada, até a incidência das chuvas podem provocar esse descobrimento, né, e essa corrosão das armaduras, como é possível observar aqui nessas imagens. Sobre as vigas, nós conseguimos observar que é o elemento menos deteriorado da estrutura. Então a gente consegue observar que elas estão bem mais preservadas, né, do que os pilares e as lajes. Aqui a gente consegue observar também, nessa última imagem aqui, que é a ligação da viga pilar, né, a gente vê também bem dimensionado, mas que não está no nível, né, de deterioração como a gente consegue observar dos outros elementos. Em relação às lajes, a gente consegue observar bastante exposição dessas armaduras em todo o trecho, né? A laje como um todo, a gente consegue perceber esse problema, né, dessas armaduras cada vez mais expostas aí, principalmente pelo fato, né, de ficar totalmente vulnerável a essas intempéries, né? E até pelo fato de ser um projeto em concreto aparente, isso foi com certeza algo que proporcionou também essa maior exposição e consequentemente chegar nesse nível que a gente consegue observar, consegue analisar pelas imagens. Então, tanto aqui pela fachada principal quanto pela fachada posterior, a gente consegue perceber essa exposição das armaduras. Bom, e concluindo nosso trabalho, o que a gente conseguiu observar? Que o sistema estrutural do Comando Geral da Polícia hoje, ele consegue claramente ser um símbolo, um elemento do brutalismo na região amazônica, mas contudo ele foi superdimensionado, né? Um sistema estrutural superdimensionado em virtude de atender aí o movimento brutalista, aos preceitos, aos moldes desse movimento brutalista que era muito comum no Sudeste, principalmente de São Paulo. Bom, foi possível observar também o surgimento das patologias, principalmente ao longo da laje, do pavimento superior, em quase todos os pilares da edificação, principalmente na base, né, onde não existe mais o cobrimento das armaduras, as armaduras são expostas e estão em corrosão, que sofrem principalmente com as intempéries e as constantes chuvas. Quanto às vigas, nós não observamos grandes desgastes, né? Não foi possível observar a exposição das armaduras, nem fissurações. E fechando o nosso trabalho, a gente entende que a concepção de uma construção, ela demanda claramente uma adoção de uma série de ações, procedimentos, para que aquela edificação, principalmente essa do Comando Geral, como edificação histórica, né, do tempo do território, ela consiga alcançar, né, o seu desempenho e ter maior durabilidade. Então, em relação ao concreto armado, a durabilidade, claramente ela vai requerer aí grandes esforços, né, esforços coordenados, tanto no projeto, na construção, na utilização, manutenção, para que de fato a edificação ela consiga permanecer, né, bem mais durável, até porque é utilizada constantemente. Então, o nosso trabalho, na verdade, ele conclui-se com essa constatação de que, apesar de ser superdimensionado, essa edificação ela necessita hoje de uma grande avaliação, né, pensando na durabilidade dessa edificação em virtude das patologias que hoje nós encontramos ali. As nossas referências que constam na íntegra no nosso trabalho escrito.
E um agradecimento à arquiteta e urbanista soldada Mara Amaral, da Divisão de Infraestrutura do Comando Geral da Polícia, que nos disponibilizou, nos atendeu na visita para que a gente pudesse obter essas informações e trazer esse trabalho de uma forma mais holística e vendo um pouco sobre esse lado das patologias também. Obrigada.